Dizem que todo grande império esconde um segredo, mas poucos escondem um segredo por escrito. E menos ainda têm coragem de registrar esse segredo num único objeto, tão perigoso que apenas tocá-lo poderia custar uma cabeça. Um objeto hoje envolto em mistério, boatos e medo. O Livro Negro de Catarina, a Grande. Por séculos, historiadores acreditavam que ele era apenas um mito, uma invenção criada por cortesãos para aumentar a aura da imperatriz. Mas documentos recentemente redescobertos sugerem o contrário. E se o que estava escrito ali dentro realmente existiu, então a Rússia do século XVIII era muito mais sombria, manipulada e tensa do que jamais imaginamos. Catarina ascendeu ao poder em 1762, após um golpe contra o próprio marido, Pedro III. Oficialmente, ela era uma líder iluminista, amante das artes, da filosofia e do progresso. Mas entre os corredores gelados do Palácio de Inverno, diziam outra coisa. Diziam que Catarina não dormia antes de escrever, que após as festas e banquetes, ela desaparecia em seus aposentos, acompanhada apenas de uma lamparina, e que escrevia compulsivamente, por horas, em um caderno encapado em couro com ferragens escuras, tão escuras quanto a própria reputação da imperatriz. Chamavam-no o Livro Negro. Segundo relatos do mordomo Alexei Orlov, o livro não devia ser visto por ninguém. Não eram memórias. Não era um diário pessoal. Era algo mais. Algo que Catarina jamais permitiria que caísse em mãos erradas. O livro teria apenas duas regras. Só Catarina podia tocá-lo. Se alguém o lesse sem permissão, morreria. Não era uma ameaça simbólica, era literal. Pelo menos 3 servos desapareceram após invadir o escritório da imperatriz, onde o livro era guardado. Tentaram roubar? Tentaram ler? Nunca se soube. Mas todos desapareceram. E ninguém ousou perguntar o porquê. O que Catarina escrevia com tanta obsessão? Alguns historiadores acreditam que eram confissões. Outros acham que ela registrava conspirações que ela mesma comandava. Mas existe uma terceira versão, uma versão ainda mais perigosa. Um conjunto de cartas encontradas no arquivo privado dos Romanov menciona um registro de sangue, algo que teria começado antes mesmo do golpe contra Pedro III. Segundo essas cartas, o livro continha a lista de nobres que apoiariam o golpe, a lista dos que seriam eliminados, as alianças secretas com generais e, mais chocante, os detalhes não oficiais da morte de Pedro III, que oficialmente morreu de causas naturais. Mas segundo boatos da época, Catarina sabia exatamente quem o matou, e guardou essa informação apenas para si, dentro do Livro Negro. O livro não ficava sempre no quarto da imperatriz. Às vezes, era levado para um aposento escondido atrás de uma tapeçaria. Um espaço tão secreto que nem mesmo muitos guardas sabiam que existia. Ali, Catarina se reunia com seu círculo íntimo, os homens mais fiéis, os que tinham jurado silêncio eterno. O quarto tinha apenas uma mesa, uma vela e o Livro Negro, colocado sempre no centro. Ali, Catarina ditava o futuro da Rússia. Ali, ela decidia quem viveria e quem morreria. Ali, ela registrava decisões que jamais poderiam ser tornadas públicas. Alguns chamavam aquela sala de o coração da Rússia. Outros, o coração das trevas. Vazamentos surgidos décadas depois afirmam que o livro tinha capítulos inteiros sobre o golpe contra Pedro III, com datas, nomes e até detalhes do estrangulamento do czar. Catarina teria registrado como o corpo foi removido e quem garantiu que o relatório oficial fosse falsificado. A manipulação da nobreza, nomes de famílias que traíram o império e como ela iria destruí-las lentamente, retirando terras, afastando parentes, apagando linhagens. O controle da história. Catarina teria escrito uma frase perturbadora.
A história é minha. O que eu não escrever, não existirá. Os filhos secretos da imperatriz. Especula-se que Catarina registrou detalhes de filhos que nunca foram oficialmente reconhecidos, e o destino de cada um deles. A lista de golpes que ela previa. Sim, ela acreditava que outros fariam contra ela o mesmo que ela fez contra Pedro III, e anotava tudo o que poderia ser usado para sobreviver. Mas o mais assustador não eram as anotações políticas. Era o último capítulo, simplesmente intitulado O Fim. Ali, Catarina teria descrito como ela acreditava que morreria, quem a trairia e quem tomaria o poder depois dela. Uma profecia escrita por uma mulher obcecada por controle. E segundo alguns relatos, algumas dessas previsões aconteceram exatamente como ela escreveu. Especialistas que estudaram documentos paralelos afirmam que o tom das últimas páginas muda completamente. Torna-se mais ansioso, mais paranoico, mais sombrio. Como se Catarina soubesse que seu poder estava acabando e estivesse escrevendo na tentativa desesperada de impedir o inevitável. Quando Catarina morreu em 1796, os aposentos dela foram vasculhados, suas joias foram catalogadas, suas cartas foram arquivadas, mas o livro negro desapareceu. Não foi listado em nenhum inventário. Não foi mencionado nos documentos oficiais. Simplesmente sumiu. Alguns dizem que seu filho Paulo I o destruiu para apagar o passado da mãe. Outros dizem que foi escondido por um loialista da imperatriz. E há quem diga que ele sobreviveu. E que ainda hoje está guardado em algum cofre, protegido pela família Romanov ou por colecionadores que jamais ousariam revelar seu conteúdo. De tempos em tempos, um documento aparece. Um papel amarelecido, um fragmento de carta, um registro perdido. E sempre há alguém que diz: isso veio do livro negro. Mas ninguém consegue provar. Se o livro realmente existir, ele seria um dos objetos históricos mais perigosos do mundo. Um registro de conspirações, mortes, alianças, traições, tudo escrito pela mão da mulher que mudou o destino da Rússia. Um livro que carrega segredos capazes de derrubar dinastias, reescrever histórias e revelar verdades que talvez o mundo não esteja pronto para saber. E assim permanece o mistério. O livro negro de Catarina, a Grande. Um objeto proibido, temido, desaparecido. Talvez uma lenda, talvez uma bomba histórica escondida. Mas se algum dia ele reaparecer, então teremos que encarar o fato de que a história que conhecemos é apenas a superfície, e que por baixo dela existe um mundo de sombras, onde imperadores não governam com espadas, mas com páginas.